Olá, turma. Professor Ricardo Nogueira, dando continuidade à nossa aula 3 da unidade 5, cujo tema será Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, o SPOF. Nesta aula de hoje, iremos estudar o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal. Veremos que o planejamento é uma atividade meio, mas possui uma característica especial que resulta de sua natureza globalizadora e integradora. A função de orçamento acompanha necessariamente a função de planejamento. Os planos se desdobram ordinariamente em programas anuais, e o orçamento nada mais é que o custo do programa anual. Se você ficou curioso, então, acompanhe um pouquinho no seu caderno digital e iremos, nesses breves momentos, comentar um pouquinho da importância, das características, de que órgãos contemplam o SPOF e aí por diante. Bom estudo a todos. Vamos lá. O artigo 18 do Decreto-Lei número 200 determina que toda atividade deverá ajustar-se ao programa governamental e ao orçamento do programa. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com a programação financeira de desembolso. O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal foi criado através da Lei de número 10.180, de 6 de fevereiro de 2001. Contextualizando a sua criação, podemos agora avançar para falarmos um pouquinho sobre qual a importância, a finalidade do SPOF. Bem, dentre as principais finalidades podemos destacar a necessidade de formular o planejamento estratégico nacional, formular os planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social, formular o Plano Plurianual, o PPA, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. São essas leis ordinárias, né? Devemos também pensar em outras finalidades, como, por exemplo, gerenciar o processo de planejamento orçamentário federal e promover articulação com os estados, o Distrito Federal, os municípios, visando assim compatibilizar a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos sistemas nos planos federal, estadual, distrital e municipal. Agora você pode estar se perguntando, professor, dito isso, que órgãos então compõem o SPOF? Bem, seguindo o que está estabelecido no artigo 4º, são integrantes ao SPOF o órgão central, que é composto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, os órgãos setoriais, que nada mais são que as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios da Advocacia Geral da União, da Vice-Presidência da Casa Civil da Presidência da República, e os órgãos específicos, aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para a atividade de planejamento e orçamento. Caracterizado, então, a sua constituição, a sua finalidade e como está estruturado, vamos falar um pouquinho sobre essas unidades orçamentárias. Para efeito de supervisão e orientação, as unidades de planejamento e de orçamento das entidades vinculadas ou subordinadas aos ministérios e orçamentos setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, ao respectivo órgão setorial. No nosso caderno digital, vocês poderão acessar e aprofundar o conhecimento necessário para entender até que ponto cada um desses órgãos se completam no que tange ao nosso planejamento.